Bem-vindo ao novo episódio do Apeironcast. Neste novo episódio, nós estamos celebrando o Setembro Vermelho, o mês de conscientização sobre doenças do coração. Então, aqui na clínica, a gente resolveu reunir Mônica e José Eduardo, os dois cardiologistas da clínica, para fazer um bate-papo sobre mitos e verdades e dúvidas que pacientes trazem para a gente aqui. Será que você está preparado, Zé? Agora sim. Agora tá? Então, a primeira pergunta que sempre falam: cateterismo é perigoso? É mito, Mônica. O cateterismo, apesar de ser um exame invasivo, a gente sabe da segurança da realização desse exame, com um índice de complicações muito baixos. Quando indicado o cateterismo, é melhor que o paciente faça, que o paciente acredite naquela indicação. Tudo que a gente precisa de fazer para minimizar esse risco, a gente já faz, a gente já está pensando nisso tudo. Então, quando nós, cardiologistas, indicamos para o nosso paciente a realização do cateterismo, tenha certeza de que é o melhor que ele tem a fazer é que ele realize o exame, pois o benefício é muito maior do que o risco. Você já perdeu algum paciente? Não, até hoje eu nunca perdi nenhum paciente realizando cateterismo. Nem eu. Mas acontece que existem muitos mitos de vizinhos, né, de pessoas que são leigas e falam que o cateterismo é extremamente perigoso. Qualquer procedimento invasivo tem risco. Mas quando o médico decide indicar ao paciente um procedimento invasivo, ele pesa o risco e o benefício. Se o benefício for mais pesado, a gente tem total tranquilidade em fazer a indicação. Sempre com muita responsabilidade e, como o Zé disse, em centros de referência e excelência. Isso aí. E o cateterismo entope as veias das pessoas? Não, o cateterismo ele é feito para descobrir se há entupimento, né? Claro que a gente sabe que uma das complicações muito raras é um rasgo nessa veia, nessa artéria, que pode levar a um entupimento, mas não é esse o objetivo do exame. O objetivo é realmente descobrir se há ou não entupimento nas coronárias, que são as artérias do coração. Então, não, o cateterismo não entope veia. Ok. E quando a gente fala de angioplastia, de tratar o coraçãozinho quando existe um infarto, ou quando tem uma veia obstruída antes do infarto ser descoberta, a gente coloca aquela molinha que é chamada de stent, né? O stent que é colocado no paciente, ele fica para sempre ou ele tem prazo de validade? Tem que ir para a retífica depois? Como é que é? Não, o stent, a partir do momento que ele é colocado, ele vai ficar ali para sempre. Ele não vai se movimentar dentro da artéria, ele não vai migrar, não vai para outro lugar. Onde ele foi implantado, ali ele vai ficar para o resto da vida do paciente. É claro que o papel nosso depois é vigiar se a veia vai continuar abertinha, se o papel que ele desempenha, que é manter aquela artéria aberta, vai perpetuar. Entupimentos ali dentro pode vir a acontecer com o passar dos anos. A incidência hoje é menor, mas exige essa vigilância nossa e esse é o nosso papel. Uma outra coisa que os pacientes sempre me perguntam, e eu acho importante a gente esclarecer aqui, e o Zé tem uma resposta ótima para isso. Todo mundo tem que colocar stent? Todo mundo que tem veia entupida descoberta tem que colocar stent, Zé? Depende, isso depende, nem todo mundo, isso é mito. O papel do nosso é realmente decidir se aquele paciente vai se beneficiar de colocar um stent, levando em consideração que a gente sabe que ele vai, para que isso aconteça, para que ele coloque o stent, ele vai ter que fazer um cateterismo, vai ter que fazer um procedimento invasivo depois, que é a angioplastia, e a gente sempre pesa risco-benefício. Um paciente que está completamente assintomático, não sente nada, pedala aqui para o Santa Teresa, anda a pé, não sente nada no peito, sobe morro, desce morro, faz os exames que a gente pede, se cuida, fez uma avaliação inicial com teste de esforço ou com eco de estresse, uma cintilografia, não tem isquemia, ou seja, aquele entupimento não está gerando repercussão, a gente não vai inventar moda de colocar stent onde não precisa. E por que o paciente jovem, quando tem um evento de infarto agudo, geralmente evolui muito rapidamente
e se não tiver um sistema para acolhê-lo rápido, ele vem a óbito muito mais rápido do que, às vezes, um paciente mais velho. Mano, que isso Papai do Céu, ao longo do nosso envelhecimento e com a cronicidade da doença coronariana, ou seja, o indivíduo já passou dos 60, 70, 80 anos, ele tem ali a plaquinha de gordura que foi entupindo devagarzinho, que foi estreitando aquele vaso ao longo dos anos. O próprio organismo, como mecanismo de defesa, vai criando circulações colaterais, vai criando outros caminhos para o sangue chegar onde aquele entupimento causou o estreitamento, causou a dificuldade do sangue passar, e por isso o indivíduo idoso, quando infarta, esse sistema de colaterais, de circulação colateral, de vasos extras que foram surgindo com o passar do tempo, fazem com que o infarto no indivíduo idoso em alguns casos, né, não são todos os idosos, tenham esse mecanismo de proteção diferente do paciente jovem, que o mecanismo que levou ao infarto não foi o entupimento lento e gradativo daquela artéria, mas sim uma oclusão aguda daquele vaso, e o organismo não estava preparado, o coração não estava preparado para aquilo, não tinha sistemas de colaterais, não tinha outras vias para o sangue poder passar, e aí a catástrofe, infelizmente, acontece. Doutor Rubac, meu primo acabou de fazer um check-up com um cardiologista e uma semana depois ele morreu. Estava tudo bem. A gente não descobriu ainda a bola de cristal para poder evitar com que esses fatos trágicos aconteçam. O próprio nome diz, o infarto agudo do miocárdio. Então, o paciente ele pode sair do consultório, fazer exame físico, eletrocardiograma, fazer um teste de esforço, não aconteceu nada, não tem indício de absolutamente nada, mas, infelizmente, o evento pode acontecer. Então, Com todos nós, né, com todos Rubac? nós. O que acontece? Existem vários mecanismos para a morte súbita e, às vezes, é uma tempestade perfeita. A pessoa, às vezes, tem uma plaquinha muito pequena, que parece uma gema de ovo, ela não é calcificada, então a possibilidade dela romper é grande. Houve um estresse nesse paciente, pode ser físico, pode ser emocional. Essa placa se rompe, é um paciente mais jovem, aí vem o coágulo. O que mata o paciente no infarto de morte súbita, normalmente é o coágulo e geralmente numa artéria principal, ou gerando uma arritmia que não deu tempo da gente tratar, né? Porque estava na rua, estava em casa, e a gente tem um curto espaço de tempo, porque a maioria dos eventos não acontece dentro do hospital ou dentro de lugares onde a gente tem um desfibrilador automático, E né? às vezes o paciente também menospreza aquele sintoma, né? Também. Começa com uma dor na boca do estômago, que vai piorando, sua frio, e aí acha que é alguma coisa que comeu, aí toma o bicarbonato, o Sonrisal, e isso tudo posterga O que atendimento. pode ser vital nesses casos, na maioria dos casos, né? E a gente tem muitos eventos trágicos em jovens ligados ao consumo de drogas ilícitas, né? Sim. Principalmente a cocaína, que são infartos que, se o médico que vai atender não tiver ciência disso, vai ainda piorar a situação do Ainda paciente, piorar, não é fazendo isso? medicações que não podem ser feitas em vigência do uso De de cocaína. cocaína naquele momento. Então, isso é muito importante, viu, gente? A verdade, ela dita a sua conduta. Eu já tive paciente de 21 anos na UTI que foi salvo porque o médico foi muito perspicaz. Ele pegou que tinha alguma coisa errada ali. Se ele faz a medicação normal de infarto nesse paciente, nós não estaríamos com ele hoje aqui, né? Outro detalhe importante é a questão do atleta. Morte súbita em atleta tem a ver com doença coronariana, ou seja, com infarto, mas também com arritmias, com distúrbio hidroeletrolítico. Vocês sabem o que é isso?
é quando você perde potássio, você perde sódio e a contração do coração fica diferente por causa de uma arritmia. Eu lembro de um caso de um atleta que pulou, que estava correndo uma meia maratona no Nordeste, sol muito quente no sertão, e ela pulou 3 pontos de hidratação porque ela estava indo bem. E teve uma morte súbita antes de chegar ao final. A gente tem que ficar muito atento a essas coisas. Morte súbita, nós temos avançado em exames, em formas de tentar identificar os riscos, mas nós não conseguimos isso tudo não, tá? Dentro da cardiologia, a gente ainda tem muita limitação de predição. Por isso, quando você ouve a história de que fulano foi no consultório médico, fez todos os exames, estava tudo bem, e teve uma morte súbita depois, isso ainda não é preditivo. Nós não conseguimos prever todas as formas de morrer. Eu costumo dizer para o meu paciente, Zé, o seguinte, olha, não pensa nisso, porque se você pensar em todas as formas que tem para você partir dessa para melhor, você fica doido. Você tem que entender que a vida é um milagre e você tem que cuidar do milagre da sua vida. E não pensar nas coisas ruins que podem acontecer. E respeitar isso, né? Levando em consideração que a saúde é o maior bem que a gente tem. Né? Exatamente. Uma outra pergunta, Zé, que eu anotei aqui, que me fazem sempre, é sobre a ponte safena. Se você faz uma cirurgia de ponte safena, que é uma cirurgia grande, invasiva, você está seguro para o resto da vida? Acabou o seu problema? Você retificou o motor e... Se continuar com os mesmos hábitos de antes que levaram você a esse ponto de ser submetido a uma cirurgia cardíaca de ponte safena, as pontes também entopem. Então, a ponte safena, a cirurgia de revascularização, né, que é a ponte safena, a ponte mamária, ela melhora muito a qualidade de vida do paciente que chegou ao ponto de precisar, vai minimizar a chance de infarto, vai melhorar sintoma, mas acho que é um ponto de alerta máximo, né? Você, como paciente, chegou ao ponto de, nossa, precisei de fazer uma ponte safena. O que eu vou fazer da minha vida daqui para frente em relação aos cuidados com a minha saúde? Eu vou mudar radicalmente. Eu vou melhorar radicalmente os meus cuidados. Se eu não cuidava da minha hipertensão, se eu não sabia que eu tinha hipertensão e descobri, eu vou cuidar. Se eu não sabia que tinha diabetes, ou sabia e não cuidava adequadamente, eu vou cuidar adequadamente. Eu vou ter humildade para aceitar o diagnóstico de diabetes, que muitos pacientes relutam em aceitar. Eu até brinco com os pacientes, falo, é a doença da humildade. Sim. Tem que ter humildade para aceitar. Por que eu fiquei diabético? Por uma série de fatores. Mas não é hora de discutir isso. Vamos ter humildade para aceitar e tomar as medidas necessárias que envolvem dieta, mudança de estilo de vida, atividade física, uso correto das medicações e acompanhamento. Então, o paciente, a partir do momento que fez a cirurgia de ponte safena e se reeducou em relação a isso, ele tem chance de ter uma qualidade de vida muito melhor do que ele vinha apresentando antes de operar. Ele vai minimizar os riscos de um evento cardiovascular, seguindo adequadamente, usando corretas medicações, do que ele vinha antes de ser submetido à cirurgia. Então, fica a dica. Precisou, chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia de revascularização? Confia, é o que tem que ser feito, é o melhor indicado, assim como a gente discutiu anteriormente em relação à indicação de cateterismo. Então, indicamos o cateterismo. Fez o cateterismo, descobriu que tinha muitas artérias do coração entupidas, onde não dá para colocar stent, não dá para colocar molinha. A saída que tem é fazer a cirurgia. Confia, esse é o melhor caminho. Seu médico vai te caminhar para um bom cirurgião, para um centro de referência, você vai fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, voltou para casa, entra todo um processo de reabilitação que envolve uma mudança geral, né? Uma faxina geral. Vamos começar a cuidar da saúde daí para frente e aí sim, essa cirurgia feita, as mudanças realizadas, o processo de reabilitação implementado, você vai ter chance de ter uma qualidade de vida muito melhor do que vinha apresentando anteriormente. A gente não consegue mudar o que já passou na vida da gente, né, Mônica? Mas a gente tem toda a capacidade de mudar o futuro. Isso né? aí. O que está por vir está na nossa mão, a gente tem capacidade no presente de mudar o que está por vir no futuro. Exatamente. Lembrando que os pilares da boa saúde, eles não diferem para o coração. É uma boa dieta,
é Exatamente. diminuir estresse, é fazer atividade física. Eu acho que a atividade física, eu não tenho esse dado na mão, mas eu acho que a medida mais prescrita no consultório médico e a Mais. menos realizada, né? Verdade. E ter uma boa noite de sono, ter um bom convívio social, ter uma pessoa que não está aí reprimida, introvertida, deprimida, tudo isso faz diferença para a sua vida, né? Eu acho que quando vocês vêm ao cardiologista, vocês vêm para um aconselhamento médico. Nós estamos aqui para serem conselheiros da sua saúde cardiovascular, né? Cardiologista gosta de ser muito paizão. Eu não conheço cardiologista bravo, ainda não conheci. Ainda não conheci. Verdade. Mas é a forma que a gente tem de entender que a pessoa precisa dos nossos conselhos, que sejam serenos, mas que sejam firmes para que a pessoa consiga mudar, né, o rumo que ela estava tendo na vida dela. E se você não percebe isso, não adianta fazer a cirurgia, colocar stent, porque a evolução da doença, a gente esqueceu de falar, né, Zé? A doença aterosclerótica, que é aquela que causa o entupimento das veias, é uma doença crônica e Sim. progressiva. Ela progride. Então, a gente tem que cuidar para diminuir a progressão dessa doença ou eliminar. Até hoje, a gente nós evoluímos muito, muito nesse sentido, mas ainda não conseguimos eliminar completamente a progressão da doença. Mas a gente conseguiu dar uma sobrevida com qualidade muito grande para o paciente que segue tudo certinho, né, É Zé? verdade. E hoje em dia há uma busca no consultório dos pacientes em relação ao controle de colesterol. Meu colesterol é alto, eu preciso de tratar, não preciso de tratar. E não só no ponto onde você diz que o nosso papel é evitar a progressão ou até parar a progressão da doença aterosclerótica, mas eu acho que um grande papel nosso, fundamental nos indivíduos mais jovens, é evitar o surgimento da doença aterosclerótica, Isso aí. que envolve vários fatores de risco, modificáveis na maioria das vezes. O único fator não modificável é o fator genético. É, a gente não tem como lutar contra esse fator genético, né? Não tem como evitar, mas os outros fatores para o surgimento da doença aterosclerótica a gente consegue mudar. E o principal, que sempre foi muito subjugado e que hoje nós temos ferramentas adequadas para definir se esse paciente vai tratar ou não, é em relação ao colesterol. A gente vem nos últimos anos buscando enquadrar os pacientes de uma forma mais prematura na necessidade ou não de tratar o colesterol. Começa a fazer exame de colesterol a partir dos 20, 25, 30 anos, o que deveria ser desde a pediatria, né? E aí aquele colesterol mais alto, 200 e pouco, 230, 250, ah não, dieta, atividade física. Só que a gente sabe que não só a dieta, atividade física, em alguns casos, resolve para o controle do colesterol, porque tem um contexto genético envolvido nisso daí. E é importante o acompanhamento com o cardiologista para definir o momento exato olha, a partir de agora é prudente que a gente comece a tratar esse colesterol para que evite o surgimento da doença aterosclerótica. E falando, eu ia tratar disso mais tarde, que é uma pergunta que todo mundo faz no consultório. Você começa a tomar remédio de colesterol hoje, a vastatina, né, que é a medicação que a gente mais usa para Sim. colesterol. Para sempre? É igual remédio de pressão? Para algum dia? A partir do momento que a gente enquadrou aquele paciente em um perfil que tem necessidade de usar a estatina, esse paciente, teoricamente, vai usar esse remédio para sempre. Lógico que eu até brinco converso com os pacientes, né? Brinco nesse sentido, falo, ó, você pode, ele está com 40 anos, começou a usar a estatina. Daqui a uns 40 anos, quando você estiver passando dos 80, 90, pode ser que eu diminua a dose, pode ser que eu fale, ah, não, não preciso de tomar mais, mas até lá vai usar para sempre, porque a partir do momento que definimos que é benéfico usar, é porque tem que ser usado todos os dias. Se parar de usar, o colesterol vai voltar a subir e você vai voltar para aquele patamar
onde anteriormente você foi classificado. Então não tem, não, dessa forma não tem escapatória. Isso aí. E tem aquela questão, Zé, de os pacientes reclamarem muito de dor no corpo com o uso das vastatinas, né? Eu acho que, essa é uma opinião muito própria minha, mas eu acho que a maioria das vezes é pela exposição que a pessoa tem da mídia de falar que o remédio vai dar dor no corpo e a pessoa tem a dor no corpo. Porque a maioria dos trabalhos que fizeram controlado com esse remédio, o grau, quer dizer, o número de pessoas que são realmente acometidas por dor no corpo é baixo. Sim, Né? sim. Quando você coloca o placebo e o remedinho, é baixo. Então, eu tenho, claro, às vezes a gente tem que reconhecer que tem mesmo. Eu tenho uma paciente que eu tive que mudar para uma estatina não sintética, ela se deu melhor do que com a sintética, Uhum. mas a gente tenta o máximo possível dar conforto para o paciente, porque a gente sabe que é um medicamento de uso continuado. Ele está escrito lá, uso contínuo ou continuado. A gente não vai interromper o uso, a não ser que haja uma novidade, não é isso? Exatamente. E, assim, ainda não temos uma ferramenta eficaz para controle de colesterol igual as estatinas, principalmente as de alta potência. Uma forma de uma correlação que eu faço é: nós vamos derrubar essa parede aqui com essa caneta rosa sua. A gente consegue? Consegue. Vai demorar bastante tempo, mas a gente consegue. Ou vamos pegar uma marreta de 5 quilos e bater nessa parede aqui para derrubar. Vai derrubar. Ou seja, o colesterol ele cai de forma vertiginosa a partir do momento que as estatinas de alta potência começam a ser utilizadas e tituladas de acordo com um alvo que você precisa para aquele paciente. É uma medicação segura, a gente sabe como vigiar os efeitos adversos. Concordo com você em relação à questão do efeito colateral quando é comentado. Até falo com o paciente, às vezes, início de tratamento, falo: ó, não precisa de ler a bula, deixa que eu, que eu sei o que eu estou prescrevendo, e você vai voltar daqui a 2, 3 meses, já com o exame de controle, e a gente conversa. Mas fica tranquilo, não leia, não se preocupe com efeito colateral. Normalmente, esse paciente ele não apresenta queixa de mialgia Muita depois. queixa, não, né? Uma outra coisa que eu acho assim, importante de falar sobre o remédio de colesterol, sobre a vastatina, é que foi veiculado durante muito tempo na mídia, e alguns pacientes já me questionaram sobre baixar demais o colesterol. Então, tem aquele paciente que a gente tem que jogar o colesterol LDL, eu aprendi Sim. com um paciente, sabe? Logo Deus leva, Muito boa. LDL. Logo Deus leva, eu aprendi com o paciente, porque ele tinha que gravar, Muito boa. e a gente coloca ele abaixo de 50, né? Um Uhum. colesterol que normalmente a gente vê em torno de 100, 110, a gente coloca ele lá baixinho. Se isso traria alguma consequência para o cérebro, porque o Sim, cérebro consome o LDL sim. colesterol, né? E eu queria que você falasse sobre isso, né? Na sua experiência, nos trabalhos, o que a gente aprendeu, né, sobre essa questão da necessidade de abaixar muito e do risco de abaixar muito. Mônica, eu me preocupo muito mais com o risco de um LDL não controlado levar ao surgimento da doença aterosclerótica ou à progressão da doença aterosclerótica, que não está restrita só às coronárias, é uma doença crônica e sistêmica, então todo o sistema arterial, todos os vasos podem ser comprometidos por ela, incluindo os vasos intracranianos. Então, a microcirculação craniana com doença aterosclerótica leva ao envelhecimento do cérebro e leva também a um quadro de demência vascular. Então, o cardiologista tem esse papel agressivo no controle do colesterol, porque a gente sabe que a doença aterosclerótica é uma grande vilã para a saúde do ser humano como um todo, não só da saúde cardíaca, mas a saúde cardiovascular, renal. Nosso amigo Rafael, né, Uhum. vê isso todos os dias. Então, o paciente que não controla bem o colesterol pode ter complicações não só no coração, como no sistema nervoso central e como em outros órgãos também. Então, eu prefiro ser agressivo, prefiro controlar o colesterol dessa maneira quando há indicação.
E o interessante é que, a partir do momento que as complicações aparecem, elas não são uma só. E elas progridem muito rapidamente. E para você controlar a complicação, é muito, muito mais difícil do que quando você não deixa acontecer, não é? Exatamente. Então, assim, e essa história de falar que o colesterol muito baixo causaria esquizofrenia ou demência, Alzheimer, né? Alzheimer, isso não é realidade, gente. Isso É. é um mito. Tá? Os trabalhos já mostraram que é extremamente seguro o colesterol muito baixo. Até porque, a partir de um certo momento, a nossa célula fica mais preguiçosa para usar o LDL colesterol, Uhum. não é assim? Sim. E aí a gente começa a usar outras fontes de energia. Então, acho que isso é pacificado, né, Zé? É Mito, mito pacificado, mesmo, mito né? total. A gente sabe que o Alzheimer tem um outro mecanismo fisiopatológico, outra forma de virar doença que não tem correlação com o metabolismo de colesterol pelo neurônio, pela célula neuronal, né? E Sim, sim outra proteína que está envolvida nesse quesito. Então eles usam dessa informação para causar pânico onde não tem que existir. isso Então, aí. tem indicação de usar, siga o conselho do seu cardiologista. Eu gosto sempre de fazer uma advertência. Nós estamos falando aqui das nossas experiências de consultório, estudos, e na nossa troca de experiência também. A advertência que eu faço é o seguinte: a medicina, ela evolui sempre. Então, hoje, o que já está muito bem sedimentado, está bem concluído, pode ser que melhore ou inverta amanhã. Mas hoje, vou citar o caso da aspirina, né? Exato. Eu acho que a aspirina é tão interessante porque ela se chama aspirina nos Estados Unidos, na Itália. Eu vi um meme da Itália falando um palavrão e dizendo assim: é tão bom como aspirina, né? Então eu falei assim: poxa, na Itália também aspirina, aspirina. E eu prescrevi aspirina para toda pessoa portadora de diabetes. Lembra? Você não é dessa época, não, né, Zé? Você é mais novinho. Estava no nosso consenso. Paciente que era prevenção secundária, a gente entrava com aspirina. Diabetes tinha o mesmo risco de um paciente em prevenção secundária e você usava aspirina para esse diabetes. Hoje, com o advento, porque, gente, era mentira naquela época? Não. A gente não tinha estatina de alta potência naquela época, era simvastatina, que era de baixa potência. Então, existia um efeito sinérgico com a AS. Hoje não tem essa necessidade mais. Do risco do sangramento suplanta o benefício que o AS traria nessas condições, Do entendeu? uso indiscriminado de AS para Do todo uso paciente. exato. Tem gente que vai precisar? Tem. Exatamente. Até de uso de antiplaquetário duplo. Mas são pessoas que já estão estudadas para isso. A gente já funilou, né, o nosso escopo de atuação. Então, eu sempre digo isso: medicina muda, as verdades mudam, porque a gente está falando sobre o que a gente atua hoje, tá? Então, assim, mas você falou naquele podcast isso. Amanhã pode surgir algo diferente, não é? Verdade. E que a gente vai tentar acompanhar, né, Zé? Essa é a minha resposta hoje. Então. Isso aí. Vamos lá. Se você quer falar sobre marca-passo, porque o marca-passo também é uma gama de dúvidas, né? Eu coloquei aqui aquela questão que o paciente pergunta se o marca-passo dá choque, se a vida dele vai ser normal, como é que é o implante marca-passo, é muito grave, entendeu? Mas vamos falar um pouquinho sobre o De uma forma marca-passo. bem geral, assim, para todo mundo entender, segue o mesmo conselho anterior. Quando há indicação de marca-passo, é uma indicação vital. Você chegou naquele patamar onde precisa, é porque a parte elétrica do seu coração não está funcionando adequadamente, então não adianta chamar a Excelsa, não adianta, tem que ser o eletrofisiologista, o cardiologista especialista em implantes de marca-passo, para poder manter o ritmo do seu coração, o batimento do seu coração dentro da normalidade. É um procedimento cirúrgico relativamente simples, levando em consideração a sua realização, o tempo de duração, a possibilidade de alta já no dia seguinte. É uma incisão pequena na pele, o marca-passo fica guardadinho aqui debaixo
e anestesia local mais uma sedação, acompanhado de um anestesista, realizado em um grande centro, por profissionais altamente capacitados, e o paciente recebe alta normalmente, na imensa maioria das vezes, já no dia seguinte ao implante. Marca-passo da choque, muito raro, principalmente quando feito essa gama de indicações e de condições, né, adequadas. Muito raro um eletrodo se deslocar e estimular o diafragma e o paciente sentir dar soluço, sentir aquele choque, ou até um choque na própria loja do marca-passo. Agora é importante esclarecer o seguinte: existe um marca-passo específico, que é chamado de cardiodesfibrilador implantado, CDI, que é um marca-passo que foi feito, teoricamente, para dar choque. Como assim? Tem pacientes classificados já dentro daquele funil que a gente coloca, que tem indicação, que já sobreviveram, por exemplo, a um episódio de morte súbita, ou que tem uma doença na coronária muito grave e o coração não bate direito, e que esses pacientes, por sabermos que tem um risco de um novo evento, de uma nova arritmia maligna que pode levar o paciente a óbito, esses pacientes têm indicação de colocar um CDI, que é como se eu pegasse aquele desfibrilador do filme, da novela, da televisão que a gente vê, que usa para dar choque no peito do paciente, e diminuísse aquele aparelho que é desse tamanho para um aparelhinho desse tamanho, coloco ele debaixo da pele e conduzo eletrodos por dentro da caixa torácica, onde eu não vou ter pele, não vou ter músculo, não vou ter osso na frente. Posiciono esses eletrodos para que eles fiquem ali vigiando o coração. Então eles ficam ali vigiando, pensando assim, não faz besteira não, que eu estou aqui para te corrigir. E aí o coração, se porventura acontece de uma arritmia maligna acontecer, e o coração, e aquilo não for solucionado, a pessoa desmaia e depois pode vir a falecer, o aparelho identifica aquela arritmia e não solucionou, ele tenta mecanismos, ele vai tentando mecanismos para solucionar. Não solucionou, ele vai e faz um disparo de um choque intratorácico, então dentro da caixa, lá pertinho do coração, ele faz um disparo e reverte aquela arritmia e o paciente sobrevive mais uma vez àquele evento maligno. Então, assim, existe o marca-passo para manter o ritmo natural do coração, para que a gente continue fazendo nossas atividades habituais, que é o marca-passo amplamente utilizado quando há falência da transmissão do impulso cardíaco, por um envelhecimento natural, na imensa maioria das vezes, o sistema elétrico para de funcionar e precisa desse marca-passo, que é o mais utilizado. E existem outros casos específicos, mais raros, do uso de um marca-passo, que, sim, esse marca-passo ele é feito para dar choque, mas é um choque que faz o paciente sobreviver. Então, acho que aí fiz uma síntese, né? Fez uma síntese. Fez uma grande síntese, uma vamos grande dizer. Fez uma síntese explicativa. Mas, assim, você falou uma coisa aí sobre a Etelsa. Você não quer que eu desenhe, não, né? Não, pelo amor de Deus. Você canta bem, desenhar não. Mas você falou uma coisa sobre a Etelsa, eu me lembrei a forma como eu uso para explicar ao paciente que o nosso coração ele é feito de 3 grandes sistemas. Claro que existem outros auxiliares, mas a gente tem o sistema muscular, que geralmente são as paredes da casa. Né? A gente tem o sistema vascular, que é a parte hidráulica, né? Aquilo que vai irrigar a casa. Então, e a gente tem a parte elétrica, que ela pode romper, né? Pode, por uma cicatriz e tal, você ter ali curto-circuitos, bloqueios, e quando você tem um bloqueio total, você tem que colocar o marca-passo. É como se o relógio, a chave geral caísse, né? Exatamente, aí a sua luz não vai acender mais. A força, quer dizer, o estímulo para o seu coração funcionar, ele não vai existir mais. Você precisa colocar um marca-passo ali para poder trabalhar isso. E quando você falou do CDI, eu lembro do curto-circuito. Quando você entra em curto, chega esse outro marca-passo, que é o CDI, que conserta esse curto-circuito. Reinicia o sistema, Ele né? reinicia o sistema ali todinho. E aí vai protegendo o paciente.
E são duas coisas necessárias. Limitam a vida da pessoa? Hoje, quase nada, né? Não. Algumas recomendações são Sim, feitas isso. de uso de aparelhos eletrônicos, Passar em portas com um detector eletromagnético, né? mas o mais interessante disso tudo é que, principalmente no CDI e os marca-passos mais modernos, eles enviam informações para o médico assistente, né? Verdade. E aí você consegue saber como é que está se comportando e a evolução da doença nesse paciente. Então, é muito importante. Não precisa ter medo. Os pacientes que usam marca-passo, como o Zé falou, geralmente são pacientes mais idosos em geral, porque a grande maioria das vezes trata-se de um esgotamento do sistema elétrico, né, por envelhecimento. E tem pacientes que implantaram marca-passo aos 92, aos 93, aos Sim. 95, e a evolução é geralmente muito boa, né? Durabilidade, né, daquele gerador implantado em torno de 10 anos, né? Exatamente. E aí faz a troca do gerador e pronto, vida que segue. E a vida que segue, exato. Zé, eu queria mudar um pouco o nosso foco agora, porque aqui em Santa Teresa o pessoal está só esperando esse assunto, hein? Hum, Isso mesmo. Nós vamos é falar um a água, pouquinho. tá? Mostra que é água. É, é, nós somos uma cidade de origem italiana. O Espírito Santo tem uma estatística de consumo alto de vinho. Não só de álcool, mas de vinho. Nós temos problemas com álcool. E nós, pelo menos eu, sou da época do famoso paradoxo francês, né, em que você tem uma população que consome uma, uma alimentação altamente gordurosa, altamente inflamatória, e ao mesmo tempo consome muito álcool e tem um índice baixo de morte cardíaca. Era o nosso paradoxo francês da época, isso já foi feito estudo. Então, o vinho ele já foi cantado em verso e prosa, né? Mas a pergunta que o meu teresense faz e que não quer calar é: o vinho é bom para o coração ou não é? Depende da quantidade. Essa é a resposta inicial que eu trago para o teresense que já tem o hábito de consumo de vinho, pequenas ou moderadas quantidades diárias. E essa mesma resposta eu não vou dar para o teresense que não tem o hábito de beber vinho e que vem me perguntar se começar a beber vinho é uma forma de prevenção de doença cardiovascular. Nós, como cardiologistas, Mônica, não vamos incentivar nunca um paciente que não tem o hábito de consumo de bebida alcoólica passar a ter como forma de prevenção, se a gente tem outras formas muito mais brilhantes para que isso aconteça, como dieta, atividade física, bem-estar social e como você já até disse anteriormente. Mas aquele paciente que já tem o hábito do consumo de bebida alcoólica, se ele tem um hábito exagerado, se ele tem um hábito compulsivo, a gente vai orientar sempre a deixar de tê-lo. Se ele tem um hábito, aquele vovozinho já que já chega, não, meu filho, eu todo dia tomo 50 ml, 100 ml, meia taça de vinho. Gente, eu pelo menos não vou chegar para esse vovô e falar, não faz isso mais não. Eu acho que é uma particularidade minha. Né? Não sei qual é o seu posicionamento. Acho que vale a gente remontar a questão do álcool em relação à ancestralidade. Né? Bebida alcoólica vem provavelmente desde a pré-história, o seu consumo, com amontoados ali de cereais e de frutas que ficaram por ali. Biblicamente falando, não precisa nem de comentar, né, sobre o consumo de bebida alcoólica, mas o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, esse é o principal mecanismo. Então, qual é o efeito do álcool? O efeito do álcool é sedativo. Né? E para que essa sedação aconteça, ela precisa de um volume alto daquela droga. Então, é uma droga tecnicamente ruim. Ela precisa de um volume alto para atingir o seu efeito terapêutico. E com um monte de efeito colateral que envolve dependência química, psíquica. Então, assim, a gente nunca, como médico e como cardiologista, vai indicar o paciente
o uso rotineiro de bebida alcoólica como forma de prevenção de doença cardiovascular. Eu acho que você tocou num ponto muito importante sobre a ancestralidade. Primeiro, que existem umas curiosidades excelentes sobre o vinho, né? E a França é a mais famosa hoje, né? Em questão, eu falei do paradoxo francês, na produção de vinhos finos, de alta qualidade. Mas vocês sabiam que os vinhos eram produzidos em Roma, na Itália, muito antes de ser consumido pelo francês. O francês ele não consumia vinho, ele consumia cervejoar, que era feita pelos gauleses, né? O que fez o casamento perfeito? É que os gauleses eles armazenavam a bebida de cevada deles em barris de carvalho, que depois que começou uma interação depois da invasão dos romanos, que levaram o vinho para ser cultivado na França, é que houve essa junção do envelhecimento do vinho em barris de carvalho, e aí a França ganhou todo esse glamour. Mas olha, vejam só, por que o vinho foi tão importante na Europa na Idade Média? Tem uma causa médica para isso. A água era de péssima qualidade, então se bebia vinho para tentar sobreviver às pestes, entendeu? Então, assim, aquilo que eu acabei de falar, a medicina, ela muda as verdades dela de acordo com o contexto. O vinho foi extremamente importante na Idade Média porque ela prevenia de pegar doenças infectos contagiosos por causa do álcool ali. Então, preferia-se beber uma bebida alcoólica do que a água, porque a água era de péssima qualidade. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí, depois veio a questão do vinagre. Você sabe o que é o vinagre? Bom, conhecimento básico é um vinho que estragou, teoricamente. Exatamente, né? é o vinagre, né? É o vinho Ela azedo. é muito chique, gente. É o vinho azedo. E por que o francês hoje tem vinagre em tudo quanto é lugar? Porque eles perceberam na época da peste bubônica que ele era um bom antisséptico. Então, eles usavam para limpar tudo. Então, é essa questão que está arraigada no consumo de álcool, já vem, aquilo que você falou da ancestralidade, sim. e teve importância histórica muito Mas, ao grande. mesmo tempo, essa ancestralidade é algo que todo mundo tem que tomar cuidado, né? Porque Exato. dentro dessa ancestralidade pode estar a dependência e o uso abusivo e inadequado da bebida alcoólica. Exatamente. E, assim, o que a gente sabe hoje? Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde hoje para que nós não recomendamos nenhum nível de uso de bebida alcoólica para ninguém, seja ele usuário ou não usuário inicial. Existe da Sociedade Americana de Metabolismo, se eu não me engano, que fez Uma meta-análise, não foi? Não, nem é isso. Ela tem, de junho de 2025, agora ela fez um statement. Como é que eu traduzo isso? Um parecer, né? Ela deu um parecer dizendo sobre esse estudo do CAR, que foi publicado na NET, que diz que todo nível, qualquer nível de álcool, ele é ruim, e que ela ainda vê vieses e que ela não recomenda também o uso, mas se for usar, ela já diz a dose. E tem um estudo espanhol, que também publicado em janeiro desse ano, que ele fez, que é um estudo controlado, ele é um estudo de melhor qualidade, e que ele controlou usuários de vinho diante da dieta mediterrânea, medindo a quantidade de uso pelo ácido tartárico, que é da urina. Resultado, eles obtiveram uma vantagem para o vinho. O que eu quero dizer, gente? Olha só, infelizmente, o vinho tem álcool. Entendeu? Tem substâncias boas no vinho? Tem substâncias boas no vinho, mas o vinho tem álcool. E álcool não é benéfico em dose nenhuma.
Então, quando você vem aqui no meu consultório e fala assim, e a minha cervejinha, eu vou dizer dia 30 de fevereiro, está liberada, não tem problema. Ela é Porque mais médico, radical. não, médico não deve Não, estimular ninguém não, a fazer consumo de álcool no contexto do aconselhamento médico, verdade. né? Você vem aqui, vai me pedir um conselho, eu tenho dados que me dizem que o álcool faz mal. Por que eu vou dizer, não, pode uma cervejinha? Né? Então, dentro do aconselhamento médico, não é ideal que a gente indique o uso de bebida alcoólica. Mas tem vantagens de usar as substâncias que tem no vinho, exceto o álcool. Verdade. Foi clara? Foi muito claro. Aí, Mônica, acho que é importante a gente falar qual é o malefício para o coração em relação ao uso de bebida alcoólica. Uai, eu acho que são vários, né? Se você consome o álcool errado, você vai ter miocardiopatia alcoólica, porque você não Exato. é da época. Tá vendo, gente? Não é que eu Não, quero falar que ele é peguei. novinho. Você pegou o Não, metanol? peguei. Porque eu peguei pacientes que tiveram insuficiência cardíaca aguda com o de metanol, gente, que estava um vício no Brasil, isso numa época, não sei porquê. Arritmias, né? Tem o Holiday Heart, que a gente pega. Conta essa história do Holiday Heart A aí. Holiday Heart Syndrome, né? Depois de um final de semana de bebedeira, há uma chance de surgimento de arritmias, né? Intimamente relacionado ao uso e abuso de bebida alcoólica nesse contexto. Eu vou fazer um parêntese que eu achei interessante, um podcast que eu vi, inclusive, com uma psiquiatra, não vou lembrar o nome dela aqui agora, até tem bastante vídeo dela na internet, onde ela diz o mecanismo que acontece com o indivíduo que fez abuso de bebida alcoólica, é, por que ele acorda, por que a gente fica taquicárdico quando a gente faz, quando o paciente, quando alguém faz abuso de bebida alcoólica. É um mecanismo de defesa do sistema nervoso central. O álcool, como uma bebida, como uma substância depressora, quando o indivíduo abusa, você deprime, você causa sedação. Então, o indivíduo fica sedado, ele dorme, mas ele está sedado. E o cérebro, sabendo disso, ativa um sistema de alarme, um sistema de proteção, para que um mal maior não aconteça. Por exemplo, se esse indivíduo tem um vômito e pode fazer uma broncoaspiração, para que ele não morra da consequência dessa sedação intensa. Então, ele ativa o sistema adrenérgico e o indivíduo fica taquicárdico, como uma reação a essa ativação do sistema adrenérgico, por causa dessa proteção cerebral. E nessa ativação adrenérgica vem essa ativação pode ser exagerada ou em algumas pessoas que têm predisposição essa ativação inadequadamente acontece e o indivíduo pode ter arritmias complexas, inclusive E arritmias. até porque a gente estava falando aqui de fatores associados, né? Imagina se um paciente que está altamente desidratado, porque o álcool desidrata Sim, também, e isso aumenta a frequência cardíaca por sim, si só. Pacientes com apneia do sono, sim, né, que que vão estão piorar a sedados, apneia. vão piorar a apneia e ter uma taquicardia Uma maior. coisa vai levando a outra, ou Uma seja, é bagunça realmente uma total. droga, né? Exato, é uma droga. E importante também deixar claro que o álcool está totalmente relacionado, é um fator relacionado à hipertensão arterial. Isso aí. Então, ele é um fator de risco para o surgimento da hipertensão arterial, hipertensão primária. Né? E aí, uma pergunta que eu faço para o doutor responder para os meus pacientes, que eu canso de falar aqui: eu posso parar de tomar meu remédio de pressão para beber? Não, não, você vai piorar. Melhor você parar de beber, né? Não é? Eu sempre falo isso, gente, pelo amor de Deus, entre uma escolha e outra, né? Mas se a pessoa não consegue abster-se alcoolicamente, não pare de Não pare. tomar a medicação. Não existe uma interação grave a ponto de causar um efeito colateral. Mas se você suspender a medicação, você vai ter o rebote e também vai ter o efeito do álcool. E com isso nós vamos ter AVC, mais chance de AVC, né, encefalopatia hipertensiva, infarto, etc. e tal. Né? Não tem como se eximir disso, Não, não. não tem. Né? E aí, agora sobre o café. Você recomenda café para todo mundo?
A pessoa tem um hábito de beber café, a pergunta que faz, que pode ser feita, né, às vezes se eu beber muito café, minha pressão pode subir, né? Isso é uma verdade, é, no- é, é importante trazer essa informação de uma forma bem clara, porque a hipertensão é algo que a gente tem contato no consultório diariamente, é o assunto que o cardiologista tem mais contato e é o assunto que a gente tem que ter mais prudência quando vai fazer o diagnóstico, quando vai iniciar, instituir tratamento. É importante trazer a informação, o conceito, né, de o que é hipertensão, né? Hipertensão arterial são níveis de pressão arterial elevada de forma sustentada. Então, grava essa palavra, sustentada. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque a nossa pressão, ela não é a mesma o tempo todo. A cada batimento, eu tenho um valor de pressão. Claro que uma variação muito pequena. Mas se eu pegar um catéter aqui na minha artéria e medir essa pressão intraarterial, ou seja, uma medida extremamente precisa, eu vejo que a cada batimento eu tenho um valor. Esse aqui deu 122 por 81, o outro deu 123 por 82, o outro deu 118 por 79. Então, entendam essa informação de que a nossa pressão não é a mesma. Então, assim, se eu bebi uma xícara de café, a cafeína é uma substância estimulante. Ela vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a frequência cardíaca, só que transitoriamente. Vai passar o efeito do café e vai voltar à normalidade. Então é por isso que a gente até recomenda os pacientes a medirem a pressão arterial quando for aferir em casa, ou aferir numa farmácia, ou até mesmo no ambiente, vou no posto de saúde medir a pressão. Não tenha tomado café nos últimos 30 minutos. Ou aquele deslocamento, aproveitando o embalo já para exemplificar também, a nossa pressão altera com diversas coisas que a gente faz ao longo do dia. Então, se eu subir um lance de escada, dois lances de escada, se eu briguei com o marido, se eu briguei com a mulher, se um cachorro correu atrás de mim, se eu corri para pegar o ônibus no ponto que estava saindo, se eu briguei com o meu chefe, situações de estresse físico e ou emocional aumentam transitoriamente a hipertensão, a pressão arterial. Depois que esse estresse passou, cessou, a pressão volta para os valores de normalidade se você é um indivíduo normotenso. O que é o hipertenso? É aquele que está sustentadamente com a pressão elevada. Então ele levantou de manhã depois de uma noite boa de sono, não teve nenhum inconveniente durante a noite, ele não ronca, ele não tem apneia, ele não teve insônia, e ele acordou já com a pressão de 15 por 9. Ele bebeu uma xícara de café, foi para 16 por 9. Passou o efeito do café, voltou para 15 por 9. Subiu dois lances de escada, foi para 18. Então, ele está sustentadamente com a pressão elevada. Esse indivíduo ele é hipertenso. Então, para fechar, o café ele é um fator de risco para a hipertensão? Não, ele não é um fator de risco para a hipertensão. Ele aumenta transitoriamente a pressão arterial. Agora, um paciente chegou para mim, fez o diagnóstico de hipertensão, então ele é hipertenso, está em fase inicial de tratamento e toma 2 garrafas de café por dia. Eu vou pedir para esse paciente maneirar um pouquinho, até o tratamento fazer seu efeito pleno, até a medicação prescrita atingir o que a gente precisa de controle. Controlou adequadamente a pressão, esse paciente vai voltar a fazer uso de café dessa forma? O excesso de tudo faz mal. A ingestão de bebida quente, que é o café, tem outros malefícios envolvidos. Então, a moderação em relação ao consumo de café e de bebida quente tem que ser trazida também para o paciente e a gente faz esse alerta. Não precisa de tanto, né? 2 garrafas é demais. Mas deixar de tomar um bom café também de vez em quando não me chama para isso que vai ter briga. É isso aí, eu acho que tudo a gente tem que ver o meio termo. O café também tem algumas substâncias que são benéficas, né? Sim, Melhora a atividade mental, ele aumenta o nível de alerta, né? Melhora o humor, dá energia. Tem algumas substâncias também, como o vinho, que tem alguma coisa fenólica que melhora a circulação, porém, tudo que é demais é. faz mal. Né? Lembrando que é muito pior nas 3 primeiras semanas de quem nunca bebeu café.
depois há uma certa tolerância do cérebro, né? É, E aí você começa a ter menos reação. Mas 2 garrafas, com certeza, é demais. É como é. se você estivesse tomando aí, sei lá, uma Red Bull, aquele O estimulante, não estímulo é sei. grande e a bebida quente é o problema também para o trato digestivo, né? Então, assim, a Uhum. gente tem a informação lá do sul do país, os gaúchos que têm costume de beber chimarrão, que é uma bebida quente, igual o café, que tem uma incidência muito maior de câncer de esôfago, por exemplo, do que pessoas que não têm esse hábito. Então, lembrar bem, o consumo e é outra coisa, é uma coisa diária. Você está ali É, diariamente passando bebida quente pelo seu trato digestivo. E é quente mesmo, né? A gente sabe. E o indivíduo vai se acostumando e vai esfriando cada vez menos esse café. isso Ele aí. vai criando tolerância a beber cada vez mais quente. Então, atenção quanto a isso também. E o chocolate? Isso Chocolate faz bem para o coração ou faz mal para o coração? aí vamos à substância do chocolate. Quando o chocolate é extremamente puro, tem flavonoides também, assim como no vinho, que são polifenóis que têm uma ação anti-inflamatória. Mas a minha preocupação com o chocolate é o que acompanha esse chocolate, né? Na sua composição. Então, a maioria dos chocolates que a gente consome tem gorduras ruins, tem componentes que fazem parte da sua emulsificação ali, que não fazem bem para o coração. Então, vai a dica do excesso, né? Não, o fazer uso de chocolate meio amargo, de preferência, em quantidade menor. Essa é a minha dica. Sempre, Sempre, sempre maneirar, né? O sempre. caminho do meio. Você sabia que o chocolate tem um hormônio da paixão, né? Ah, é? É, Não sabia. feniletilamina, estava pesquisando. Olha só. É o hormônio da paixão. Isso- Por isso que o povo fica feliz quando, né, come chocolate. E deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre a qualidade de som. O que que você vê? Você acha que pessoas que dormem pouco, dormem mal, não têm sono reparador, elas têm mais risco cardiovascular? Tem porque envolve aumento de estresse, alteração do ciclo do cortisol, que é o nosso ciclo circadiano natural, que a gente foi criado por Papai do Céu para ficar acordado durante o dia, dormir durante a noite. Então, é, quando isso não acontece, o nosso estresse é maior, a liberação de substâncias que aumentam a chance daquela doença que a gente estava falando anteriormente, a doença aterosclerótica, né, é maior. O estresse está relacionado e a insônia, um sono não reparador, está relacionado, porque causa injúria naquele endotélio, naquela parte mais interna do vaso, e é ali que vai surgindo ao longo do tempo a plaquinha de gordura. Claro que um episódio de insônia raramente, por uma situação ocasional, acontece com todo mundo. Agora, aquela pessoa que tem insônia crônica pode ter problema, e a pessoa que tem um sono não reparador por outros mecanismos além da insônia, que é o ronco grave ou a apneia do sono, a gente tem informação cada vez maior, a cada dia que passa, da gravidade da apneia. Então, a investigação da apneia, a investigação do ronco grave, o tratamento é fundamental para evitar, como um fator de risco, inclusive, para o surgimento de doença aterosclerótica e doença cardiovascular. E às vezes aquele paciente que a gente fica dando volta e não consegue solucionar, aquela hipertensão que não consegue um controle adequado, e aí quando a gente faz o mapa, a gente vê que à noite não há um descenso natural da pressão arterial, a gente vai investigar um pouco mais a fundo, faz a polissonografia, descobre que esse paciente tem uma apneia, e tratando a apneia, a gente às vezes consegue diminuir remédio no paciente. Essa é uma pergunta, às vezes, que cabe. Eu sou hipertenso e vou deixar de ser? Tem alguns mecanismos que levam o paciente a ficar hipertenso, que, quando solucionados, a gente consegue diminuir bastante o remédio, e em alguns casos até tirar, mas esses são casos mais específicos que não preciso de entrar nessa discussão agora. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte: o sono ele é fundamental para você estabelecer algumas recuperações que você tem da sua atividade. Então, a pessoa que nunca se recupera, ela vai deteriorando, É, envelhecendo o organismo de uma forma muito acelerada, né?
E, claro, você imagina que o coração é o fofoqueiro, né? É ele que conta tudo, sabe de tudo, faz tudo, e ele também é o dono da logística. Ele leva as substâncias e traz as substâncias que são necessárias para poder manter o equilíbrio do organismo como um todo. A pessoa que não dorme, ela muito provavelmente ela não tem um sistema de equilíbrio, homeostasia muito bom. Então, ela vive com a dor crônica, com a qualidade de vida ruim, com a tensão diminuída, e com isso tudo importa para a saúde cardiovascular. Né? Porque a gente está falando do setembro vermelho do coração, mas o organismo não existe sozinho. E o coração, por que é tão importante? Porque ele é o dono da logística, ele que leva e traz todas as substâncias, informações, pequenas informações, para todas as partes do organismo. É importante trazer informação, né, Mônica, a respeito da higiene do sono. Alguns mecanismos de insônia, ou formas até. É preciso que a gente tome determinadas atitudes para tentar melhorar a nossa. Melhorar o nosso sono. E nesse tempo atual de telas, de muita informação, a gente traz isso para dentro de casa e a gente fica ligado 24 horas. Então é importante informar de uma forma bem simples de que 2, 3 horas antes do seu horário de dormir, eu vou dormir, meu horário de dormir é às 10 horas da noite. A partir das 19, das 20 horas, corta a tela, diminui a iluminação dentro de casa, diminui o brilho do aparelho que você precisar de usar, porque a melatonina é tão falada nos tempos atuais, ela é produzida pelo nosso próprio organismo, pelo nosso próprio sistema nervoso central produz melatonina. Só que ele produz melatonina quando há um estímulo apropriado para essa produção, que envolve silêncio, que envolve escuridão, que é pensar como o Papai do Céu os criou. Né? Então chega à noite, antigamente não tinha celular, não tinha televisão ligada 24 horas, não tinha música, não tinha fone de ouvido, ouvindo coisas além do horário devido. Então, assim, acho que ficou claro, né? De forma bem simples. Higiene do sono envolve medidas que diminuem o consumo de substâncias estimulantes. Não vai inventar de tomar café, perde de dormir. Não vai inventar de comer chocolate, perde de dormir. Não vai inventar de comer doce, perde de dormir. Diminuir brilho de tela, diminuir volume. Que aí você traz para o ambiente domiciliar aquela condição de sono adequada. E aí a melatonina é produzida endogenamente e há uma possibilidade, estou dizendo que isso vai servir para todo mundo, mas pode ser que sirva para uma maioria das pessoas no mundo, no turbilhão de informações que a gente tem hoje. Isso. Olha, Zé, a gente já está caminhando bem aqui para o final, porque é muita coisa, né? Talvez dê um segundo episódio esse podcast. Mandem para a gente suas dúvidas. Mandem para a gente suas dúvidas, porque às vezes isso aqui é uma percepção, né, de 2 colegas cardiologistas do que eles veem no dia a dia do consultório. Mas pode ser que tenha coisa que angustiem vocês mais e a gente pode responder depois, tá? Mandem para a gente as suas dúvidas que a gente vai tentar esclarecer dentro da nossa humildade cardiológica aqui, né, Zé? Isso aí. Mas só para terminar, vamos falar sobre os grandes mitos populares, sabe? Vamos falar sobre infarto em mulher. Mulher infarta? Mulher infarta, mulher está infartando mais do que antes. As mulheres assumiram um papel de jornadas maiores, de trabalho, de estudo, de lar, de maternidade, e as mulheres infartam às vezes de forma diferente na manifestação de sintoma. Então tem que tomar cuidado. Mulheres a partir dos 40 anos, 35 anos para cima, a partir depois dos 40, uso de anticoncepcional, depois entra o período de perimenopausa, de climatério, alterações hormonais. Então tem que ficar atento. Nem sempre a manifestação é com dor no peito, tipicamente difundida. Na mulher pode ser um cansaço intenso, um cansaço extremo, de uma forma inexplicada.
uma dor nas costas, uma náusea. Então, tem que ficar atento e tem que vigiar. Vocês, mulheres, são impressionantes, assumiram papéis cada vez mais importantes, mas tem que cuidar da saúde, tem que vigiar. Vou te dar uma notícia que me chocou profundamente. Você está falando sobre a carga de trabalho feminina e da relação do corpo feminino com o estresse. Saiu, algum tempo atrás, eu acho que em 2020, a estatística sobre a saúde do médico brasileiro. Em São Paulo, eles fizeram a expectativa de vida do médico e da médica. Na época, isso foi antes da pandemia, a revisão, a expectativa de vida do brasileiro, se eu não me engano, era 73 anos, da brasileira 75 anos. Do médico paulista, estou falando de São Paulo, tá? Do médico paulista, 65 anos, e da médica paulista, 59 anos. Olha a discrepância. Inverteu, né? A discrepância com a expectativa de vida média da mulher brasileira. Então, assim, o estresse, ele não faz bem ao corpo feminino. Mulher infarta, está infartando cada vez mais cedo e, normalmente, a evolução do infarto na mulher é pior do que no homem. Vários fatores, hormonais, artérias mais finas, sintomas subjugados. Sintomas subjugados, o atendimento mais tardio, normalmente aquela coisa da dor no estômago, que não é uma dor, mas que é uma sensação ruim, que não sabe o que é, com falta de ar, não identifica, não procura ajuda imediata, a mulher tem tendência a poupar filhos, marido, isso não é nada, amanhã eu vejo, amanhã pode ser tarde demais. Uma coisa que eu falo muito no consultório, às vezes a pessoa vem para um check-up, mas você vai pedir isso, eu não estou sentindo nada. Pera lá, não sei se você está sentindo nada. Porque às vezes aquilo que você fala não é aquilo que eu estou entendendo. Às vezes você está querendo me passar uma mensagem, mas eu sou o receptor dessa mensagem. Eu posso não estar compreendendo você e traduzindo dentro daquilo que eu aprendi na medicina. Colocar você aqui, mas na verdade você estava aqui, né? Então, para mim, é muito importante estabelecer fator de risco. Aquilo que o Zé falou, acima de 40 anos, tabagista, com múltiplas tarefas, acima do peso, sedentária, tem que investigar, gente. O colesterol é 200, né? A gente quer que o colesterol seja 180. Tem espessamento na carótida? Tem que tomar remédio de colesterol, gente, para tentar evitar problema. E as mulheres têm que resgatar a qualidade de vida delas, porque, no geral, não tem. E no caso da nossa profissão médica, ainda tem o bullying, né? E o bullying é o seguinte: você não vai pegar esse plantão, não? Fulana, não gosta de trabalhar no final de semana, não, preguiçosa. É ou não é? É verdade. É assim. Então, assim, quando você opta por um estilo de vida mais calmo, às vezes o paciente chega para mim e fala: você faz cirurgia? Não, porque eu sou clínica. Você trabalha em que hospital? Não, eu optei, eu fui desacelerando com o tempo, porque eu já sei o que São Paulo mostrou lá, eu já sei. Eu brinco ainda, falo assim: olha, só tem mais X anos de vida. Ainda bem né? que você não Mas está eu lá não em São quero Paulo. isso. Eu não quero isso. Então, assim, meninas, doença cardíaca está cada vez mais prevalente nas mulheres. O fato de você menopausar já te eleva o risco em 5 vezes de doenças cardiovasculares. Atentem-se para o ganho de peso da menopausa, atentem para o sedentarismo, atentem para a qualidade de alimentação e sono, né? Porque isso é importante. É um recado importante que eu tenho para as mulheres nesse mês do coração. Saiu uma informação ontem, inclusive, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, que está acontecendo diretriz nova de dislipidemia, mudando o score de risco global, amplamente utilizado para o Prevent, que já estava na americana, onde a gente consegue colocar os pacientes a partir dos 30 anos para classificação de risco. Essa achei importantíssimo, traz informações adicionais
quando a gente vai classificar o risco desse paciente para o tratamento da dislipidemia do colesterol, envolvendo função renal, envolvendo IMC, que é o índice de massa corpórea, envolvendo inclusive o CEP desse paciente. Um score muito mais amplo, onde a gente vai conseguir prevenir, se Deus quiser, o surgimento e a evolução da doença aterosclerótica, da doença cardiovascular. E outra coisa, jovem infarta ou é só idoso que infarta? Não, jovem aquele de basta estar vivo, né? Uhum. Infelizmente, a partir do momento que a gente nasceu, a partir do momento que a gente está sendo gerado, o nosso coração está ali funcionando, as nossas coronárias estão ali, e com o nosso envelhecimento vai aumentando a prevalência do infarto. Mas eu tenho visto o infarto em indivíduos cada vez mais jovens. Tem paciente revascularizado, cirurgia de ponte safena, com ele tinha 36 anos de idade na época. Então, fica o alerta, não é só idoso que infarta, jovem também infarta, e exige vigilância. Isso volta ao que eu acabei de dizer em relação à nossa previsão de risco, que anteriormente era a partir dos 40 anos, a gente começava a decidir se aquele paciente vai precisar de tratamento de prevenção primária ou não, mas agora já os pacientes de 30 anos vão entrar nessa salada de frutas, né, para ser vigiado. Sobre o colesterol bom, se eu tenho colesterol bom, eu estou protegido de tudo? Depende, né? Tem uma informação até recente, Mônica. O colesterol bom, assim, só para explicar para a população, é um colesterol que a gente diz que ele faz uma faxina, como se ele consertasse o problema que o colesterol ruim... Desculpa interromper, meu paciente também tem um nome para isso. Ah, é? Hoje Deus livra. Hoje Deus livra e o outro é... Logo Deus Logo Deus... E, assim, níveis muito baixos de colesterol bom, que é o HDL, aumenta o risco de doença cardiovascular, e níveis muito elevados de HDL também aumentam o risco de doença cardiovascular. Então, foi feita uma pesquisa, um estudo, que mostrou uma curva em U, né, mostrando que enquanto está baixinho, está aqui no alto, o risco é alto. Você começa a aumentar o nível de HDL, esse risco começa a diminuir, e aumentou demais, já começa a aumentar novamente. Mecanismos intrínsecos, HDLs que não funcionam direito, não sabe ao certo, mas é importante trazer informação de que não se sinta protegido só pelo fato de ter um HDL às vezes maior que 80. Ah, não, meu HDL é muito alto, estou protegido. Exige vigilância, acompanhamento, medidas de estratificação, que é o que seu cardiologista vai fazer. Solicitar determinados exames adicionais. Antigamente tínhamos o índice de tornozelo braquial, né? Não lançamos mão dele mais hoje na nossa rotina diária, porque a gente tem exames adicionais, como um Doppler das carótidas, como um ultrassom do abdômen para avaliar a aorta, como uma tomografia de coronária para avaliação de score de cálcio, onde a gente vai predizer se existe de forma incipiente já o surgimento da doença aterosclerótica, e a gente começa agressivamente o tratamento para evitar progressão e evitar desfecho ruim. Legal. Um último mito, depois eu queria que você pensasse um pouquinho. Eu sei que você fica nervoso quando a gente fala assim, fala isso, Jé. Ele não gosta de ser pego de surpresa, não, Sim de ou jeito não? nenhum. Sim ou não? Mas a aspirina, ela tem que ser tomada todo dia por todo mundo? Eu acho que eu já dei uma pistazinha lá no... Não, assim, a aspirina, ela tem que ser individualizada, né? Eu acho que essa palavra, a gente faz isso no consultório diariamente, a gente individualiza o nosso tratamento. Temos as diretrizes para seguir as recomendações, mas não é uma receita de bolo que todo paciente que chega no consultório a gente vai conseguir colocar ali dentro daquela recomendação. Então, alguns pacientes a gente vai definir como um paciente que tem um benefício maior do que o risco do uso crônico de aspirina, e a maioria dos pacientes que não apresentaram eventos cardiovasculares ainda, como infarto, AVC, isquemia transitória,
a gente não vai indicar o uso. Claro que um paciente que nunca teve um AVC, nunca teve um infarto, mas faz um Doppler de carótidas e tem uma placa ulcerada na carótida, você não vai ficar esperando acontecer alguma coisa para poder começar a usar aspirina. Esse paciente vai ter uma conduta muito mais agressiva, muito mais invasiva, do que diferentemente daquele paciente que tem uma placa pequena na carótida calcificada, que nunca teve um evento, que nunca tratou colesterol e que vai passar a tratar colesterol agora de forma agressiva e vai manter esse endotélio vascular, essa parte interna do vaso, que é onde surge a doença aterosclerótica, desinflamado. Essa é a função da estatina. Voltando a falar das estatinas, é importante usar esse termo, eu acho legal. O papel das estatinas não é só baixar de forma drástica o colesterol, mas consequentemente também desinflamar esse endotélio. Então é como se você estivesse tirando aquela inflamação, diminuindo a inflamação. Lógico que essa não é a única maneira de fazer isso, ele sozinho não faz isso de forma plena, mas é importante desinflamar esse endotélio para que a doença aterosclerótica não apareça, ou se ela já existe, que ela fique ali quietinha e não incomode ninguém. E agora, o que você gostaria de deixar de mensagem para o nosso paciente, para a nossa audiência? Um recado final sobre saúde cardiovascular, o Setembro Vermelho? Vamos deixar claro no final desse episódio, valeu muito o nosso bate-papo, acho que a gente foi esclarecedor em muitas questões, foi bem tranquilo, bem informal, apesar de vez em quando eu tentar explicar um pouco mais os termos técnicos, mas é importante também trazer essa informação para o paciente. E, para finalizar, deixar claro que a saúde do paciente está na mão dele, assim. É o maior bem que você tem. Então, cuide com maior zelo, mude os hábitos. Se você tem hábitos ruins, e hoje a gente não precisa de ficar relembrando toda hora o que é um hábito ruim, o que não é. Todo mundo tem acesso à informação. Então, se você tem um hábito ruim, se você tem um costume de comer alguma coisa, que você sabe que o uso crônico daquilo vai fazer mal, comece a melhorar esse hábito, comece a se alimentar um pouco melhor. Se você está sedentário e não faz atividade física, saia da inércia, comece a fazer uma atividade física. Após consultar com um cardiologista, se tiver muito tempo estiver parado, é bom passar com a gente antes para poder checar se está apto para fazer atividade física plenamente, sem maior risco. Mas comece, mesmo antes de consultar, já saia da inércia, já comece uma caminhada leve, já melhore os seus hábitos. Se o uso de bebida alcoólica é exagerado, diminua o consumo de bebida alcoólica. Se o uso de café é exagerado, diminua o consumo de café. Se fuma, para de fumar. Se precisar de ajuda, procure ajuda. Hoje em dia, parar de fumar tem saída para isso. Cigarro, a gente não tocou no assunto do cigarro ao longo da nossa conversa, mas não tem como deixá-lo de fora. Ele é um vilão incomparável. Então, procure ajuda. Se tem diabetes, tenha humildade para aceitar o diabetes. Procure atendimento, procure ajuda em relação à dieta, faça atividade física, perca peso. No fim das contas, a informação de melhora de qualidade de vida, de melhora metabólica, está diretamente relacionada a perder peso. A obesidade hoje é o que está no centro das atenções, com o devido respeito à obesidade em relação aos malefícios que ela traz. Então, mudando hábitos de vida, melhorando os seus hábitos, fazendo atividade física regular, comendo melhor, de forma mais adequada, menos calórica, parando de fumar, você vai cuidar da sua saúde. E cuidar da saúde é cuidar do maior bem que você tem. Não tem bem maior do que ter saúde. O Zé não podia ser mais feliz nas colocações dele para terminar esse episódio. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos uma gama de condições que podem afetar o nosso coração e a gente precisa ter consciência disso. Mas o que mais acomete o coração é a doença aterosclerótica, que é uma doença crônica, progressiva, com eventos agudos. E a gente pode tanto prevenir o surgimento,
prevenir a evolução e prevenir o evento agudo. Ele já disse para vocês tudo o que é necessário fazer. E nós dois, estamos aqui para ajudar vocês. Se precisarem, conte conosco. E até o próximo episódio.